A desobediência e a arrogância, quando andam juntas em uma pessoa, consequentemente levam esta pessoa à sua ruína. Nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 26, todo esse capítulo trata da vida de um dos reis de Israel. O nome deste rei é Uzias. Com a morte do seu pai, que se chamava Amazias, ele herda o trono com apenas 16 anos. E ele reina sobre Jerusalém, sobre Israel, por 52 anos. Ele foi um rei que teve seu reinado abençoado em todos os segmentos. Todos eles. Ele prosperou em todas as áreas. Ele foi um rei prodígio, digamos assim. Ele contou com a bênção do Senhor em tudo que ele fazia, pois Deus se agradava do que ele fazia, mediante o coração dele. Deus enxerga o coração das pessoas. Ele enxergava o coração de cada rei, como ele enxerga o seu coração e o meu coração. E Uzias agradou ao Senhor, por isso ele reinou tantos anos, não é? 52 anos sobre Jerusalém. Entretanto, Uzias deixou que a arrogância tomasse conta do seu coração. Nessa altura, como até hoje, não é? O templo do Senhor era uma construção onde existiam lugares dentro do templo do Senhor, um lugar específico chamado Santo dos Santos, onde apenas pessoas que estavam levantadas pelo Senhor, capacitadas pelo Senhor, ao qual podiam estar ali. Essas pessoas elas foram determinadas, né? Existia uma hierarquia dentro daqueles sacerdotes, existia um serviço que era feito dentro do templo do Senhor, existia uma família específica para cuidar, não é? Os descendentes de Arão, que eram os sacerdotes, que deveriam estar ali, só eles poderiam oferecer o incenso e o sacrifício ao Senhor. Mas ninguém, nem o rei, mesmo sendo o rei, poderia entrar naquele local e fazer a sua oferta. E Uzias sabia bem disso. Toda a gente sabia, incluindo ele, sabia mais do que toda a gente. E a arrogância lhe sobe ao coração, e com a arrogância, a desobediência ao Senhor. Veja, esse homem, ele levou toda uma vida, ele passa 52 anos, ele faz tudo o que agrada ao Senhor. Mas ele deixa que o seu coração se encha de arrogância. Ou seja, o que a gente entende disso? Que a gente deve vigiar em todas as idades. Não é por a gente ter uma idade mais avançada que a gente vai conseguir se safar das tentações se a gente não estiver debaixo da vontade do Senhor. Não é? Esse homem, ele prosperou. Olha, ele, com 16 anos, ele era um adolescente, ele conseguiu fazer a vida dele toda certa, prosperar em tudo. Ele teve até um aumento de conhecimento, ele usou até uma tecnologia avançada para benefício do reino, porque Deus permitiu. Enquanto ele estava com o coração dele elevado ao Senhor, fazendo o que era agradável ao Senhor,
não é? Deus o abençoou. Mas vai, depois de 52 anos, depois de toda uma vida, o coração dele se enche de arrogância. É uma lição para que a gente vigie, para que a gente tenha atenção. Não é porque você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos que você está livre de errar, de se afastar, de perder a sua comunhão com Deus, de não cair num vício, de não cair na arrogância, não é? De não pecar de alguma forma contra o Senhor e se afastar, como Uzias, através de uma tentação. E Uzias, ele, através dessa arrogância, ele pega o sacrifício dele e leva e entra no templo e vai oferecer ao Senhor onde ele não devia estar. Aquilo não era tarefa dele, ele não tinha que oferecer sacrifício daquela forma. Ele sabia bem, mas ele se achou mais do que aqueles sacerdotes, porque ele era. E naquele momento o sacerdote vai atrás dele com mais 80 sacerdotes e lhe confronta, diz: olha, você não pode estar aqui, esse é um serviço para a casa de Arão, não é? Os sacerdotes que vêm da linhagem de Arão, e você está fazendo mal, está fazendo errado. E no mesmo instante, Deus fere aquele homem com lepra, a sua testa, e ele fica leproso. Lepra naquela época era uma doença mortal. Pegou lepra, era esperar a morte. Não havia cura, a não ser que Deus quisesse curar. Como ele cura, faz algumas curas no Velho Testamento. A irmã de Moisés, Miriam, é curada de lepra. Naamã, um comandante de um exército inimigo, também é curado de lepra, porque o Senhor permitiu. Mas aquele rei, ele era rei do povo, ele fez toda uma vida, 52 anos, não são 52 dias, não são 52 meses, são 52 anos. Eu atento muito para esses detalhes. Ele teve toda uma vida, mas quando ele chega, e aí ele deixa que a arrogância, ou seja, é uma tentação, ele caiu. É algo que a gente tem que estar atento para que a gente também não caia. Nós podemos aprender com os exemplos. É a forma mais inteligente, diz a ciência, que é a forma mais inteligente de se aprender. Olha, desde que a Bíblia foi criada, não é? Desde que Deus criou a Bíblia, Deus está usando os exemplos de todas essas pessoas para que as pessoas aprendam. Então, muito antes da ciência dizer, nós já temos um Deus que vai nos dizendo coisas que daqui a 1000 anos vão dizer que foi a ciência, mas que Deus já tinha dito há muito mais tempo atrás. Se a gente souber observar e aprender com os erros dos outros, nós alcançaremos uma excelência de sabedoria e nos pouparemos de muitas dores. Por isso Uzias fica leproso, ele vai viver para uma casa separada até o dia da sua morte e é substituído como rei pelo seu filho. Por isso, meu irmão, fica o ensinamento desse rei. Nós podíamos dizer, mas ele foi adorar a Deus, ele foi colocar um incenso a Deus, mas ele não podia. E quando Deus nos diz não pode, não faça, não vá, nós devemos obedecer, porque não é para a gente não ir, não fazer, não é? E devemos obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor deve prevalecer na nossa vida. E em qualquer momento da nossa vida nós podemos sim ser tentados. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.